Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, e a gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 2. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm demonstrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui, para nos dar discernimento de espírito, para entender a Tua palavra, Senhor. E nos dar maior entendimento dela, para assim colocarmos em prática em nossa vida e andarmos de acordo com a Tua vontade, Senhor, conforme o Senhor nos ensina através de Sua palavra. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, que fala assim: Uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher, e soube que era ela Betseba, filha de Eliã, e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então essa mensagem a Joabe: Mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: Vá para casa, descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: Você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi para casa? Urias respondeu: Os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, que nunca poderia fazer isso. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui a gente consegue ver duas situações diferentes. Primeiro, Urias era um homem de íntegro, porque ele estava preocupado com a Arca da Aliança, que estava na guerra, juntamente com Joabe e seus companheiros de guerra, que ele estava lá. Como é que ele indaga? Como é que eu poderia comer, beber, dormir com a minha mulher, usufruir da tua bondade, se os meus companheiros de guerra estão na guerra e a Arca de Aliança, que é a presença de Deus, também está lá? Ok? Esse era o caráter de Urias. Qual é a segunda parte que a gente consegue entender aqui também? Davi, para justificar o erro dele, porque a esposa de Urias ficou grávida devido ao adultério que Davi cometeu, queria fazer algo de uma forma que ficasse elas por elas. Tipo, traga Urias da guerra, ele tá cansado, ele tá esgotado, coloco ele para dormir com a esposa dele, e o meu erro vai ser encoberto. O erro que eu peguei de ficar com a esposa dele vai ser encoberto, porque ela vai ficar grávida, vai dizer que está grávida, vai ver que Urias dormiu com ela no mesmo dia, consequentemente o filho é de Urias. Essa era a intenção de Davi em fazer trazer Urias da guerra, colocar dentro de casa e ter relações com sua mulher. Entende? Só que na ganância de Davi, ele esqueceu de um detalhe: Deus. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Vamos trazer isso para a sua realidade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era obediente ao Senhor.
Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha relacionamento com ele. Davi escutava o Senhor. O Senhor falava com ele. Mas Davi, além disso tudo, era um ser humano. Entende? Que num momento de fraqueza se deixou levar pela cobiça, pela ganância, por achar que tinha poder e por achar que podia fazer as coisas sem ter consequência. Ele literalmente abstraiu Deus da vida dele, ele usou do livre-arbítrio dele e pecou com a mulher de um funcionário dele, de um heteu, ok? De um funcionário dele, de um oficial de guerra, que era oficial dele. Então, movido pela ganância, movido pelo seu achismo de ter poder, por ser rei, por achar que pode fazer qualquer coisa, ele foi lá e pecou. Ou seja, um homem de coração segundo a Deus, escolhido por Deus, não teve responsabilidade com o que Deus deu para ele, ok? E pecou. Aí você fala assim, mas se um escolhido de Deus, segundo o coração de Deus, pode pecar, quem sou eu na fila do pão? Correto? Só que a gente precisa entender algo aqui. Se a gente continuar lendo aqui o capítulo 11, a gente vai ver que Deus é totalmente contra o que Davi fez. Que Deus não compactua com o erro. Entende? Então, a gente, ser humano, de um modo geral, não estamos isentos do pecado. Mas a gente precisa ter discernimento de espírito. A própria palavra diz, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos não convém. Não é porque você é o rei, não é porque você é a rainha, não é porque você tem poder, não é porque você tem um alto cargo, ou tem dinheiro na conta, ou é um milionário, ou é um afortunado, que você pode fazer o que você quiser. Deus te incumbiu uma responsabilidade. A responsabilidade aqui de Davi era o reinado. Ele, como rei, ele jamais poderia ter feito aquilo. Entende? Só que ele, movido pela ganância dele ser quem era, entende? Pela vaidade, porque Betsaba era uma vaidade para ele, ele quis ter para ele. Entende? Dentro dele ali, sem ele perceber, nasceu uma semente de inveja. Porque ele cobiçou a esposa de um oficial dele, como se fosse um braço direito dele, ok? Ele cobiçou a esposa dele, dormiu com a esposa do cara, entende? A esposa do cara engravidou e ele ainda colocou o Urias na frente da batalha para morrer. Porque no final foi o que aconteceu. Ele tentou encobrir o pecado dele, colocando Urias, trazendo Urias para casa para fazer dormir com a sua mulher, para no final aquele filho ser dela e dele. Só que ele não conseguiu pelo caráter de Urias. Entende? E porque Deus também não permitiu. Entende? Então o caráter de Urias não aconteceu como ele achou que fosse acontecer. O inocente da história, que era Urias, tadinho, foi pra frente da batalha, porque Davi botou ele na frente da batalha. Porque Davi se viu sem saída. Davi trouxe ele para casa para dormir com a esposa, ele não dormiu com a esposa. Ele bateu o pé, falou que não tinha como dormir com a esposa, porque os amigos dele estavam na guerra e ele estava em dócil ali dentro. Mas ele obedeceu porque era o rei que estava chamando ele. Apesar dele não ter entendido nada, ele foi, obedeceu, Urias. Quando Davi viu que Urias não ia ceder à vontade dele, colocou ele para a guerra na linha de frente, que sabia onde ele ia morrer. Entende? O que Deus quer que a gente entenda isso aqui? Você pode arquitetar o plano que for para tentar se redimir do pecado que você fez. O fato de você ser um escolhido, o fato de você ser segundo o coração de Deus, o fato de você ter relacionamento com Ele, não te isenta do pecado. Se você pecou, você vai sofrer as consequências do que você fez. Ah, mas Deus perdoa, Deus é perdoador.
Deus é perdoador, Deus perdoa, mas Ele não te isenta da consequência. Justamente para você aprender que se você pecou, existe uma consequência e você vai arcar com ela. Entende? E você pode vir, sim, perder promessas, perder milagres, perder os planos de Deus para sua vida, porque você pecou. Moisés não entrou na Terra Prometida por conta de pecado de terceiros. Por conta de o que aconteceu com Moisés? Deus mandou Moisés falar com a pedra, não bater na pedra. Moisés falou, em vez de falar com a pedra, Moisés bateu na pedra. Mas por que Moisés bateu na pedra? Porque as pessoas que estavam em volta dele estavam murmurando e reclamando. Ele, irritado devido a tudo que ele passou no deserto com aquele povo, ele se deixou levar pela situação, em vez de falar, de obedecer ao Senhor, ele bateu para a água sair da pedra. E por conta dessa desobediência, Moisés não entrou na Terra Prometida. Ele avistou a Terra Prometida, mas ele não entrou. Entende? Aqui na história, se você continuar, o filho de Betsaba com Davi não nasceu. Deus fez nascer morto, como consequência dos seus pecados. Então, o que você tira disso tudo aqui? Que Deus é perdoador? É, mas Ele não isenta a gente do pecado. O pecado é justamente, a consequência que você fez o pecado é justamente para mostrar para você que você é um ser humano, que por mais poder que você tenha, você vai sofrer consequência. E pode vir sim a perder o que Deus confiou a você. Entende? A gente ganha as coisas do Senhor na obediência, na fidelidade, na submissão à sua autoridade. A gente não pode ir contra Deus. A gente não pode querer ser Deus, por maior poder que você tenha, por maior influência que você seja. Entende? Deus é o top de linha. Você é um meros mortal. É um reles mortal, como qualquer outro. Para Deus não existe diferença. Se você é pobre, se você é rico, se você tem dinheiro, se você não tem, se você está no nível aqui embaixo, se você está no nível top de linha, não tem diferença. Ele não faz acepção de pessoas. Ele te vê exatamente como você é, uma criança. Entende? E se seu nível espiritual não estiver elevado, ele ainda te vê como recém-nascido. Então você não pode achar que pelo fato de ter o que tem, o que é, fazer o que você quer. Você vai sofrer as consequências. É preciso ter discernimento de espírito, gente, para poder saber o que pode e o que não pode fazer. O que deve e o que não deve fazer. Não existe essa de, eu vou pecar e Deus perdoa. Deus perdoa, mas a consequência você vive. E pode ser que Deus tire de você o teu sonho. Pode ser que Deus tire de você aquilo que Ele confiou a você. Entende? Eu tô falando pode ser porque eu não tenho como saber se Ele pode tirar ou não. Mas Ele pode decidir se Ele quer te dar ou não. Devido ao que você fez. Então não tente usar dos ensinamentos de Deus para justificar os seus erros. Não tente abortar falando, Deus perdoa, Ele vai me perdoar e eu vou viver. Não faça isso. Isso é burrice. Isso é ignorância da sua parte. Falar isso. Entende? Se você pecou, você vai sofrer a consequência. Entende? E se arrependa do que você fez e se conserte com o Senhor. Para amenizar a sua situação com Ele. Não justifique os seus erros com os ensinamentos de Deus, mostrando que você é um cara bom, uma pessoa boa, um cara ou uma mulher boa, mediante a camuflagem que você usa, a encenação que você está usando, para justificar os seus erros, usando os ensinamentos bíblicos. Deus não está nisso. Ele está mandando te dizer, eu não estou nisso.
Ou você se conserte e anda na linha, ou você perderá a promessa. Ok? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser fiel a nós, obrigada por nos instruir. Obrigada, Senhor, por mostrar para a gente o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, coloque em nós corações mais obedientes à Tua palavra, mais obedientes a Ti, a querer estar na Sua presença e sermos segundo o Seu coração, Pai, mas segundo o Seu coração de verdade. Que a gente venha andar na verdade, que a gente venha andar em comunhão contigo. E que todo pecado que a gente cometer, Senhor, que o Senhor nos julgue conforme a Tua vontade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor, te procurando no secreto e se aprofundando em relacionamento contigo. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor, tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.